Olá, bom dia, Carla. Estou te ouvindo perfeitamente. Bom dia, Gui. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Guilherme, já te chamei para começar. Era sexta-feira, não se livrou, veio para segunda-feira, né? Semana começando forte para os grãos e para o milho não vai ser diferente. Quais são as primeiras informações que você já pôde optar nessa segunda-feira? Cara, você comentou aí agora há pouco essas questões geopolíticas, e esse é justamente um dos fatores que tem influenciado as cotações do milho e de outros grãos nesse momento. Ele faz parte de um pacote. Desse momento a gente tem influências tanto positivas quanto negativas nos preços dos grãos, especialmente do milho, que é o que eu vou destacar aqui hoje. Então, vamos entender os dois lados. Pelo lado altista, o lado das altas, a gente tem problemas de desenvolvimento nas lavouras dos Estados Unidos, também problemas nessas lavouras em todo o hemisfério norte, na Europa, na China também, com essas perspectivas de perdas na safra de milho, o que deixa um desequilíbrio entre oferta e demanda e gera preocupações se a oferta de milho para esse ano vai ser suficiente para cobrir a demanda. Esses são os fatores altistas que foram os preponderantes na última sexta-feira. Inclusive, a Bolsa de Chicago fechou a semana com alta, a B3 fechou o dia com alta. Já do outro lado, para o lado negativo, aí a gente tem essas questões políticas que você comentou, as questões econômicas, medo de recessão, medo de uma desaceleração na demanda internacional pelos grãos, e também a questão de petróleo, também caindo, esses preços prejudicam as cotações do milho, que é bastante atrelado ao biocombustível nos Estados Unidos, o etanol. Então, tudo isso está misturado, influenciando para os dois lados. Na última semana, a Bolsa de Chicago teve altas e baixas, finalizou a semana ainda contabilizando altas, como comentei agora há pouco. Na B3, a sexta-feira foi de alta, mas a semana foi de baixa para os preços. Então, tem um momento bastante conturbado, com todas essas influências diferentes, puxando para baixo, empurrando para cima, mercado bastante volátil nesse momento, cara. Bom, eu acho que a Carla caiu novamente aqui no ao vivo do Bom Dia Agro. Eu vou continuar tocando por aqui, então, conversando com vocês, enquanto a gente espera que a Carla possa voltar aqui para a nossa programação. Vocês acompanharam durante o Momento Ebar, né, a Carla conversando com a Thaís, houve essa oscilação na internet, ela deve ter caído novamente, então vamos seguir. Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, vamos ver como é que abriram as cotações para o milho no mercado internacional. Primeiro, a Bolsa de Chicago abrindo em alta, os principais contratos subindo, a Bolsa brasileira também contabilizando movimentações de alta para o milho nessa manhã de segunda-feira. Bolsa de Chicago, inclusive, que também tem altas para a soja e para o trigo, subindo bastante, fortes altas. O milho até sobe menos nesse momento. As primeiras cotações, dezembro, março, subindo 8 pontos nesse momento para o milho. Já para a soja, a alta é maior, a alta de 25, de 27 pontos para as primeiras cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. O trigo também tem altas bastante expressivas, alta de 35, de 36 pontos nesse momento para a Bolsa de Chicago, lá para as cotações de soja e de milho. Quando a gente olha aqui para o Brasil, falando de milho principalmente, além dessa influência do mercado internacional que a gente comentou, da Bolsa de Chicago, a gente tem as questões nacionais, as questões brasileiras. A gente vem de uma safrinha bastante robusta, 87 milhões de toneladas nas estimativas da Conab, o que é uma oferta entrando no mercado e ajudando a pressionar os preços nesse momento. Mas a gente tem um outro ponto bastante importante aqui no Brasil, que é a movimentação do dólar. Essas movimentações influenciam diretamente os preços, principalmente lá nos portos, e é justamente aí que está a chave para os preços de milho no Brasil nesse momento. Essa safrinha, como a gente comentou, foi bastante grande. As exportações devem puxar esses preços, devem ser um fator balizador de cotações aqui no país, e para isso a importância do dólar é bastante grande. Um dólar caindo dificulta as exportações brasileiras, um dólar mais alto deixa melhor essa relação de exportações. A gente tem visto números de exportação de milho bastante grandes nesse ano aqui para o Brasil,
superando em muitos índices registrados no ano passado, e a expectativa dos analistas que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas é que essas exportações sigam bastante fortes para o restante desse ano, inclusive aí já alertando o produtor. Deve haver uma janela bastante grande de exportações de milho entre o mês de dezembro e o mês de janeiro. Por quê? Porque a partir de fevereiro deve entrar a safra de soja no mercado, ocupar esse espaço nos portos, e aí essa logística vai ser revertida do milho para a soja. Então, pensando nesse cenário, o que o produtor brasileiro de milho tem que ter na cabeça nesse momento? Aproveitar essa janela de exportações antes desse pico de negociações que podem pressionar os preços. Inclusive, na entrevista que a gente realizou com a Agrifato Consultoria na última sexta-feira, o pessoal já estava destacando esse cenário, uma janela bastante curta para o produtor aproveitar boas oportunidades de negócio nesse momento, e olhando justamente para essa questão da exportação. Nesse momento, hoje, na segunda-feira, o dólar abrindo em queda novamente, caindo 0,37%, sendo cotado a 5,19 nesse momento, na segunda-feira pela manhã, o que não é bom para as exportações. Então, o produtor precisa ficar atento a essa janela, olhando essas movimentações de dólar, os preços que isso vai gerando lá nos portos para as exportações, e atento a essa janela que a partir de dezembro deve ter bastante exportações, então tem que aproveitar esse período, sem muitos negócios acontecendo, dólar um pouquinho mais alto, e aí fechar essas comercializações com bons preços. Essa é a perspectiva da Agrifato Consultoria, que comentou com a gente aqui na sexta-feira passada. Você pode acompanhar essa entrevista completa na íntegra, lá no site do Notícias Agrícolas, você vai lá nos vídeos, na categoria milho, e vai ter essa entrevista com a Agrifato na última sexta-feira. E olha eu comentei... a sorte que eu tenho, vejam, senhoras e senhores, a sorte que eu tenho de trabalhar com grandes profissionais. Guilherme Dorigatti, conclua aqui, por favor. Fiquei segurando aqui, esperando você voltar. Segurou demais. Por favor, eu não sei Gui, se você estava conseguindo... Estava te ouvindo. É maravilha. Então, a gente comentou todo esse cenário dos preços, as expectativas de exportação e o que o produtor precisa ficar atento nesse momento para aproveitar boas janelas de comercialização, né, cara? É isso mesmo, e de fato, né, Guilherme, a gente tem o produtor agora tendo que dividir as suas atenções, né, de olho no plantio da soja, no plantio do milho verão, na comercialização da safrinha. E essa escalada do conflito no final de semana coloca o Brasil muito mais em xeque, não só para o milho, né, Gui, mas também para o trigo. O trigo brasileiro vai ser uma alternativa muito importante a partir de agora. O trigo, o arroz, o mercado brasileiro vai ser demandado talvez como jamais tenha sido, mas claro, a gente precisa lembrar que os altos preços que estão ainda sendo praticados, apesar das baixas recentes que nós vimos, eles podem conter um pouco da demanda, porque a crise dos alimentos ainda está muito posta sobre a mesa da geopolítica global, e tudo isso vai estar muito alinhado, mas o Brasil desponta como uma alternativa muito importante agora, né? E aí, Carla, para a gente olhar esses dois mercados que você comentou aí, o trigo e o arroz, tem perspectivas diferentes aqui no Brasil. Por um lado, o trigo, a safra de inverno, está nos campos nesse momento, realizando colheita em muitas regiões, e aí as perspectivas são positivas. O produtor apostou nessa safra de inverno lá nos estados do sul do Brasil, aumentaram a área cultivada com trigo, e agora as expectativas são positivas para a produtividade e também para a rentabilidade da comercialização desse trigo, que, como eu disse, está sendo colhido nesse momento lá no sul do país. Já para o arroz tem um calendário parecido com a da soja, nessa primeira safra, safra de verão. O plantio já começou lá no Rio Grande do Sul, mas aí as perspectivas não são muito positivas. Nós conversamos com a FederArroz há algumas semanas e o presidente da entidade, o Alexandre Velho, já trazia para a gente uma perspectiva de redução de 100 mil hectares cultivados só lá no Rio Grande do Sul, isso em função de custos de produção muito elevados. A estimativa da entidade é de R$ 12.000 por hectare o custo para produzir arroz lá no Rio Grande do Sul nessa safra 22-23. Isso vai levar uma menor área plantada, uma menor perspectiva de produção, e aí a FederArroz já alerta o setor para uma relação de oferta e demanda mais ajustada aqui no Brasil durante o próximo ano de 2023, cara.
Inclusive, né, Guilherme, na última entrevista que o Marcos Araújo deu para nós, ele disse o seguinte: o trigo, o arroz deve ser o mercado entre os grãos no cenário internacional a subir mais forte. E, puxa, até perguntei se seria o trigo diante de todo o cenário. Ele falou: não, Carlinha, vamos de arroz, puxando os demais. O trigo hoje, claro, disparado com a questão da guerra, vai puxar o milho, vai puxar o farelo de soja. Inclusive, a gente vai monitorar tudo isso. Como eu falei, o Brasil ali como uma alternativa importante. Gui, obrigada, viu, meu amigo? Principalmente por segurar ali, né, na hora que eu estava aqui, né, na corda bamba, você segurou aí brilhantemente, como sempre. Obrigada, Gui. Boa semana para você. Já me junto a vocês aí na redação. Até mais. Obrigado, Carla, pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui disponíveis para participar do Bom Dia Agronegócio. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, senhoras e senhores. Obrigada, Gui. Bom trabalho. Guilherme Dorigatti, senhoras e senhores. Os fenômenos que partem do Notícias Agrícolas, graças a Deus, né?